A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Eu quero ministrar uma palavra no coração de vocês. Quero falar hoje sobre casamento, sobre o nosso lar, como a nossa conduta como marido, a conduta das mulheres como esposa, não é? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, em Efésios 5. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Então fique com a Bíblia aberta aí, daqui a pouco nós vamos ler. E eu queria começar falando que a nossa vida, na verdade a vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, ela exige tratamento especial. Né? Então, aonde começa a nossa vida em sociedade é na nossa casa, é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Não adianta a gente ter um bom relacionamento fora, com os amigos, no trabalho, onde quer que a gente seja, com um primo, com um tio, em qualquer outro lugar. Não, a nossa vida em sociedade tem que ser boa primeiramente com a nossa família. Com a esposa, com o marido, com os filhos. Então o amor, ela começa dentro da nossa casa. Então a natureza do amor, primeiramente, tem que ser dentro do nosso lar. O nosso lar tem que chamar a morada do amor. Entretanto, a realidade hoje é bem diferente. A realidade hoje é outra. Tem muita gente, muito pai de família que é grosseiro em casa, grosseiro com a esposa, grosseiro com os filhos, não dá atenção, não é? E fora do lar é uma pessoa extremamente boa. Nossa, eu já cansei de ver pessoas falando: meu pai ele é assim com vocês, porque dentro de casa ele é outra pessoa. A minha mãe ele é assim aqui, porque lá em casa mas não. Nós temos que ter o nosso exemplo de conduta, tem que ser um exemplo de conduta cristã, que começa dentro da nossa casa. As pessoas lá de fora, eles têm que ver como que nós nos comportamos dentro do nosso lar, com a nossa família, não é? Então é aí que começa a nossa vida em comunidade, é dentro da nossa casa. Para você ter uma ideia, as civilizações antigas davam pouco valor à mulher, não é? Então elas tinham, era mais ou menos assim, as mulheres, elas eram tidas como propriedade, não como pessoa, como ser humano, vamos dizer assim. Elas eram propriedade. Ela era propriedade do pai antes de casar. Depois que casou, ela se tornou propriedade do marido, depois de casada. Era como se fosse um objeto, uma coisa. Não é? Então uma coisa, agora você é meu, eu faço de você o que você quiser. Não é isso, nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco. Só para você ter uma ideia, os judeus, eles oravam a Deus pela manhã agradecendo por não ter nascido um pagão, um escravo ou uma mulher. Eles davam graças a Deus por não ter nascido uma mulher. Deve ser horrível, né? Eu acordar de manhã, sentar na mesa do café. Eu não tenho filho, eu tenho 2 filhos, né? O André e o Guilherme, mas vamos supor que eu tivesse uma filha, os meus 2 filhos e a minha esposa. Eu fazer uma oração na mesa do café da manhã: Senhor, obrigado por esse alimento, né? Obrigado pela minha família, mas eu quero te agradecer primeiramente por não ter nascido um pagão, um escravo e uma mulher. Falar isso na frente da minha esposa e da minha filha. Não é? Então isso aí devia ser horrível para a mulher, para a esposa, para a filha, porque todos sabiam dessa prática dos judeus. Fora o divórcio. Os judeus, eles se divorciavam por qualquer coisa. Qualquer coisa que desagradasse eles conseguiam arrumar um motivo para divorciar. Não, isso aqui para mim não dá, então é motivo de divórcio. Não é, para você entender como as mulheres eram vistas antes. Os gregos, tem um grande grego que falava assim, Demóstenes. Ele disse que temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposa com o propósito de ter filhos legítimos. Que horrível, né? Que horrível. Então era essa a visão
dos gregos. Tem a visão romana, tem toda... Mas eu até marquei a visão romana, como que eles viam as mulheres, como as mulheres também se comportavam naquela época, mas eu não quero falar isso. Mas o que eu quero dizer é que Paulo escreve aqui nesse texto em Éfeso, que nós vamos ler, que esse contexto falido da família não era o contexto cristão que a igreja tinha que viver. Nós tínhamos que fazer o contrário, andar na contramão desse contexto. Isso é com eles, não com nós. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós como família. O nosso lar, a nossa morada vai ser segundo o coração de Deus. E ele começa a apontar o papel do marido e da mulher no lar. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, acompanha comigo Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Então diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai-vos vossa mulher, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta dela e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja. Não obstante, vós, cada um por si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então eu queria falar primeiramente o papel da esposa no lar. E algo interessante aqui eu quero deixar frisado aqui para você. Você que tem filho, assista isso com seu filho, assista essa pregação com sua filha. Não é porque às vezes eu posso estar pregando aqui sobre casamento e você achar que talvez isso aqui não é para eles agora. Quando eles casar, eles assistem. Não, coloque sua filha, coloque seu filho lá, e para que ele possa aprender, já crescer sabendo como que tem que ser o lar dele. Não é? É lógico que o primeiro exemplo vai ser vocês, casal, marido e mulher. Vocês têm que ser o exemplo para seus filhos, mas é bom ter uma ministração sobre casamento para os seus filhos agora, antes de casar. Não é? Então, o papel da esposa. A primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que nos lembrar, a gente tem que nos lembrar dos nossos deveres. Você, esposa, tem que lembrar do seu dever como esposa. Então existem muitos entendimentos nos lares hoje, porque os casais querem saber dos seus direitos. Então a gente tem que saber qual que são os nossos deveres, não os nossos direitos. A nossa vida, o nosso lar, ele começa assim: qual que é o meu dever como marido? Qual que é o meu dever como esposo? O que eu tenho que fazer para edificar esse lar? A Bíblia diz assim que a mulher sábia, ela edifica a casa. Só para você ter uma ideia, marido, esposa, é que a mulher, a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher, ela tem essa função. Ela, na verdade, a mulher é como se fosse um alicerce para nossa casa, para nossa família. O homem que casa mal vai ficar enrolado pro resto da vida. Então você, mulher, você tem que ser sábia, você tem que saber edificar o seu lar. Essa é a sua função. Então, só para você saber, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que para as mulheres serem submissas. Submissão, ela não significa inferioridade. A mulher, ela tem que ser submissa, e isso não é ser inferior. A mulher não é inferior ao homem, porque Deus fez a mulher coigual ao homem. Deus fez a mulher, Adão estava lá, sozinho, e Deus
ele tirou a mulher do homem. Ela é parte do homem. Você, mulher, é parte do seu marido. E Deus falou assim, que ele ia fazer uma auxiliadora idônea. Você é alguém que auxilia o seu marido. Sabe? É você que... quando vê que algo está errado, é você que com amor repreende. Não repreende humilhando ou destratando ele, mas repreende com amor. Mostra que não está errado, porque muitas vezes o que acontece? A mulher vê que está errado, mas quer chamar a atenção do marido de uma forma muito... E isso acaba dando ruim. Não é verdade? Mas você com amor, você tem que... Porque você faz parte desse projeto que é a sua família, desse projeto que é o seu casamento. Então dependendo do jeito que você... Depende muito do jeito que você fala. Então vocês estão debaixo da mesma missão, que a primeira missão é vocês construir o lar de vocês, o casamento de vocês, sabe? E você, mulher, você tem essa função de auxiliar o seu marido. Então, quando Paulo está falando aqui para vocês, mulheres, serem submissas, ele não está dizendo em momento nenhum, vocês são inferiores ao marido, não. Está falando para você que você é submissa. Então, submissão não é obediência incondicional. Então, a única obediência incondicional, ilimitada que nós devemos ter, você, mulher, deve ter, a única obediência ilimitada que tem que ter é para com o Senhor. Aí não tem fronteira. Mesmo que seu marido mande você fazer algo, a circunstância mande fazer algo que vai contra a vontade de Deus, você tem que negar, porque aí sim, a sua submissão ilimitada é para com o Senhor. Então a esposa, ela não deve seguir esse tipo de autoridade. Certo? Então, falei o que é submissão, o que a submissão não representa, mas agora eu quero falar o que ela representa. Então o casamento, ele ilustra a relação da igreja com Cristo. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A esposa se submete ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Então, a esposa, ela tem que se submeter ao marido para que o nome do Senhor seja louvado. Assim como a igreja, porque aqui aqui em Éfeso mesmo, se eu não estou enganado, acho que está aqui em Éfeso mesmo, o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia, né, falando do casamento e falando de Cristo e a igreja. Ele coloca os dois como se caminhassem junto. Então a igreja, ela glorifica o nome do Senhor quando se submete a Ele. A mulher, e quando a igreja se submete a Cristo, as suas ordens, as suas leis, né, nós não estamos sendo inferior. Deus está colocando ali para isso mesmo, para nós levarmos o nome dEle, para nós engrandecermos o nome dEle, e nós estamos representando Ele aqui. A igreja representa o Senhor. E quando a mulher caminha dessa mesma forma com o marido, está dizendo a mesma coisa. Não, esse aqui é meu marido, esse aqui é meu parceiro, caminho com ele e estou com ele. Isso é submissão. E o nome de Deus é louvado com isso. Uma outra coisa lá no versículo 23, que diz que porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, certo? Então a submissão, ela não é escravidão, mas é liberdade. E a verdade liberta. Eu só sou livre quando ando de acordo com as leis. Então a mulher, você, esposa, você é livre quando você anda de acordo com o seu marido. Com aquilo que o seu marido... debaixo daquela autoridade que Deus deu para ele dentro do lar. Como o marido é o cabeça do lar, é ele que vai ditar ali algumas coisas e você vai andar com ele. Entende? Então a sociedade hoje diz que a mulher tem que ser livre, que ela tem que viver, que isso e aquilo. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que a liberdade é quando você anda no trilho. Quando o trem sai fora do trilho,
né? Ele descarrilha, acontece um acidente. Não é verdade? Então a gente tem que andar de acordo. A gente tem que andar de acordo com as leis do casamento. A gente tem que andar de acordo com as leis do casamento. Você só é livre quando você obedece às leis do país. Nós temos as nossas leis, não é? A gente anda conforme a lei. Não é verdade? Então a gente é livre por isso. Quando a gente faz ao contrário, a gente perde essa liberdade. Então dentro do casamento é a mesma coisa. Às vezes há muitos conflitos, por quê? Porque as pessoas saem fora dessa lei. Então a mulher tem que ser... Eu tinha um pastor, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, um pastor já de idade, já mais de 60 anos, e ele falava assim, que a mulher inteligente é aquela que é submissa. A mulher inteligente é aquela que é submissa, porque a mulher submissa, ela anda dentro dos caminhos do Senhor. Ela está obedecendo aquilo que o Senhor mandou ela fazer. Você entendeu? Então isso é submissão. Então a missão da esposa é sustentar o marido na missão. Não é? Então, e a missão do marido é amar a esposa, a ponto de morrer com ela. Então, mulher, o seu papel é tão importante dentro do casamento. Você, mulher, na maioria das vezes, você tem muito mais contato com os filhos, não é? Você corrige muitas vezes mais o filho do que o pai. Você só, a mulher, a mãe, ela só contata o marido e fala assim, ó, agora é com você, porque não dá mais. Tentei segurar, mas as crianças não estão obedecendo muito não. Então é você que tem essa função. Uma mulher sábia ajuda o marido na finança, na vida financeira, não é? E eu sei que para a mulher é um negócio complicado, porque a mulher gosta eu não tenho nada assim, eu gosto de ver minha esposa bonita, eu gosto que ela compre as coisas para ela, mas ela entende uma coisa. Nós estamos num momento aqui mundial, de uma crise mundial com essa pandemia e tudo, e as coisas começou a ficar meio apertado. E a Carol, ela é a primeira a falar que a gente tem que dar uma segurada. É a primeira que tem que falar que a gente tem que dar uma segurada. Não, calma aí, vamos devagar. Né? Por quê? Porque ela sabe que a função dela é a edificação do lar. A função dela é a edificação do lar. Né? Principalmente agora, mulher, com essa crise que nós estamos tendo, você tem que ter sabedoria para lidar com dinheiro. Porque talvez a gente fica brincando, a mulher gosta de gastar. Não, mas tem homem que gosta de gastar também. Tem homem que gosta de gastar mais que mulher. Mulher compra sapato, mas homem gasta com carro, homem gasta com não sei o quê, homem gasta com churrasco, homem gasta com um monte de coisa também. E eu como homem vou falar, às vezes nós homens, nós gastamos pouco não, nós compramos menos coisas, mas aquilo que a gente compra é de valor mais alto. É de valor mais alto. Tudo que a gente vai fazer é um valor mais alto. Né? E graças a Deus, eu fui no mercado essa semana com a Carol, e quem me conhece sabe que eu gosto de carne, né? E eu vi umas carnes lá, Carol, vamos? O olho dela brilhou, porque eu gosto de fazer e ela gosta de comer também, né? E ela pensou assim, ó, agora é melhor não. Vamos segurar porque agora não é hora. Né? Eu sei que você gosta, então vamos se virar com o que tem, com o que dá para fazer. Vamos segurar com o que dá para fazer. E não é só isso, questão de mercado. Em outras coisas ela vem falando, ela vem preocupada, ela falou, não, a gente tem que segurar o máximo que a gente pode. Né? E quando ela vem falando isso para mim durante essas últimas semanas, eu fico feliz. Por quê? Porque eu entendo, ela está chamando a minha atenção, né, de uma forma que está edificando a minha vida. Ela está prevendo que o nosso lar precisa disso. Ela está sendo sábia, ela está sendo inteligente em querer a edificação da nossa casa. Isso é a edificação do nosso lar. Mulher, então seja inteligente. Mulher inteligente, ela é submissa ao marido. E a mulher inteligente, ela edifica o lar. Nós precisamos de vocês. Nós, homens, nós maridos, precisamos de vocês. No suporte da educação dos nossos filhos, não é? No suporte financeiro. Muitas vezes o homem é muito mais estourado, é vocês
que nos ajudam, é vocês que nos acalmam. Então, mulher, você é a pessoa que Deus escolheu, que Deus colocou nas nossas vidas para edificar a nossa casa, para edificar o nosso lar. Amém? Então não entenda que submissão, quando você ouvir na igreja, que não, você está sendo machista. A Bíblia é um livro machista, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Até porque, acabando esse ponto aqui, eu vou começar a falar o papel do marido. Só para você ter uma ideia, a gente falou aqui, o versículo 22, 23 e 24. Falamos 3 versículos. Do 25 até o 33, eu vou falar o papel do marido aqui. Né? Então, eu vou falar o papel do marido. Então, a responsabilidade que Deus deu para o marido é muito maior. É muito maior. Né? Então, vocês têm que entender que submissão não é ser inferior. Submissão é você entender que você está debaixo de uma missão e você, quando você é submissa, você está edificando o seu lar. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante aqui. O papel do marido vai do 25 até o 33. E eu anotei algo interessante que eu vi o Hernandes Dias Lopes dizendo isso aqui. Ele diz assim: se submissão significa se entregar a alguém, amar significa se entregar por alguém. Então, quando você é submissa, mulher, você está se entregando ao seu marido. O marido, por sua vez, quando ama sua esposa, tem que se entregar por ela. Tem que se entregar por ela. Não é? Porque aqui começa o versículo 25 começa assim: maridos, amai vossas esposas. Vossa esposa, né? Vossas não. Maridos, amai a vossa esposa. E continua: ama sua esposa, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Deixa eu dizer para você, Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. É isso o papel do homem. Eu me entrego pela minha esposa. Eu me dou por ela. O que eu preciso tirar de mim para dar para ela? O que está faltando para ela e está sobrando para mim? Não, falta para mim, mas não falta para ela. Se for preciso morrer, eu morro por ela. Houve um caso nos Estados Unidos que o pastor Darcy contou aqui em alguns cultos. Eu não cheguei a ver, eu só vi ele falando, devia até ter visto, é que eu lembrei aqui agora para contar. Eu devia ter visto antes para contar melhor para vocês. É que eu lembrei aqui agora. Teve um tiroteio lá nos Estados Unidos. E eu não sei agora se o cara morreu ou não lembro muito bem. Mas no meio do tiroteio, o marido deitou a esposa no chão. E ele ficou por cima dela, protegendo ela. Né? Então o que ele fez ali? O que eu quero trazer aqui de lição para nós? Ele se entregou por ela. Ele se entregou por ela. Ele viu que a vida dela era mais valiosa. Não, eu morro por ela. Morre eu, mas ela continua viva. Esse é o amor do marido. Quando Paulo fala, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, está aí um bom exemplo. Eu morro por ela. Não foi algo que aconteceu lá longe, não. Foi algo que aconteceu há 2, 3 anos atrás, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se alguma bala acertou o cara, não sei se ele morreu, eu não sei. Eu lembro só do pastor contando aqui no púlpito, né? E eu trouxe para vocês. Então, o papel do marido é amar a sua esposa. Então, como que o marido deve amar a sua esposa? Primeiramente, na vida espiritual. O marido ele tem a função de alimentar a esposa espiritualmente. O versículo 26 diz assim: para que santificasse uma igreja, como a si mesmo se entregou por ela. O versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós, maridos, nós temos a função de ministrar a palavra de Deus no nosso lar. Nós temos a função de cuidar da vida espiritual da nossa esposa. Nós temos a função de cuidar da vida espiritual, não só da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso lar. Nós temos que ministrar a palavra de Deus no coração deles. Essa é a nossa função. Você ama a sua esposa quando você prega a palavra de Deus na sua casa.
Quando você ministra a palavra de Deus no coração da sua família, quando você ministra a palavra do Senhor no coração da tua esposa. Eu não estou dizendo que você tem que montar uma pregação, que você tem que fazer tudo que a gente faz aqui. Não, não é isso. Quando você ministrar a palavra do Senhor no coração da sua família, é você sentar na mesa, você fazer uma oração, você ler um versículo, você agradecer a Deus, a sua esposa ver que você é uma pessoa temente a Deus. Isso é cuidar da vida espiritual da sua família, da sua esposa. A sua função é cuidar da vida espiritual da sua esposa. Quando lá em Gênesis diz assim que deixou o homem pai e mãe, vai deixar o homem pai e mãe e vai se unir à sua esposa e eles vão ser uma só carne. Está dizendo assim, eu quero mostrar mais ou menos para você. Eu vivi aqui na casa dos meus pais, agora, tchau. Continuo respeitando meu pai, continuo respeitando minha mãe, mas agora eu me entrego por ela. O que eu preciso fazer por ela? A primeira coisa, ministrar a palavra do Senhor no coração dela. É você, talvez, se você nunca fez isso, é sentar pelo menos lá na mesa de jantar, ou a refeição que são todos juntos, abrir um salmo, mesmo que você não consiga explicar, mas Deus vai dando luz, você lê um salmo com eles, você lê algum trecho da Bíblia que te interessa, que despertou sua atenção, sabe? É você talvez falar assim, para eles comentar alguma coisa, para a família ser edificada ali na hora da refeição. Eu acredito que a hora da refeição não é só a parte de nós alimentarmos fisicamente. Eu acredito que a hora que nós estamos na mesa, principalmente hoje, na vida corrida que nós vivemos, marido trabalhando, mulher trabalhando, os filhos, escola e tudo, eu acho que quando a gente se reúne na mesa, todos ali para jantar, para almoçar, né, isso eu acho que é um momento que na maioria das casas todos fazem junto. É a hora de você alimentar a sua família espiritualmente, ministrando a palavra do Senhor no coração deles. O segundo é a vida emocional. Se você ama a sua esposa, você tem que cuidar da vida emocional dela também. Você tem que se preocupar com ela, você tem que saber o que chateia ela, ou o que não chateia, o que alegra ela, não é? Por exemplo, irmão, eu conheço marido que dificilmente dá um presente para a esposa. Eu posso até errar, mas eu chego com um presente para ela. Ela pode falar que não gostou, é difícil ela falar que não gostou. Mas já falou, e eu falei, então vai lá e troca, porque não é sempre também que ela fala isso, mas eu tento cuidar. Quando eu vejo que a Carol está triste, eu tento presentear ela. Às vezes, eu sei que às vezes nós homens não tem muita sensibilidade para isso, não é? Às vezes a pessoa está triste ali, você também já está nervoso com alguns problemas que você tem, né, no trabalho ou qualquer outra coisa, e você acaba não tendo muita sensibilidade para enxergar que a tua esposa não está bem, não é? Mas isso tem que ser algo que acontece de vez em quando. Você tem que perceber como que a sua esposa está, se ela está triste, se ela está feliz, o que você pode fazer para ajudar ela, para alegrar ela, não é? Então, quando a mulher está feliz dentro de casa, está tudo bem, irmão. Essa é a verdade. Agora, quando a mulher está triste, está com raiva dentro de casa, é horrível. Então, você imagina sem viver com a sua esposa assim, mas a sua função é cuidar disso. É cuidar da vida emocional da sua esposa. Não é só reclamar, tá lá com aquele bico, né? Todo dia assim agora. Eu sei, a gente às vezes faz essa reclamação mesmo. Mas a gente tem que também, não só reclamar, mas procurar uma saída para esse problema. O que está acontecendo com ela? Essa é a sua função. Você que tem que se entregar por ela. Você tem que saber como que ela está. Olha só o que diz no versículo 29. O 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Você gosta de ficar chateado? De ficar triste, de ficar com raiva toda hora?
Então, quando a sua esposa está assim, você tem que saber, não, o que eu tenho que fazer? Porque, olha só, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, aqui diz assim, que do mesmo jeito que você cuida de si, do mesmo jeito que você cuida de si, você tem que cuidar dela, em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é só simplesmente reclamar, não aguento mais essa mulher chata, essa mulher gritando, isso e aquilo. O que está irritando ela? É triste falar, e eu sou homem, mas eu tenho que falar isso, tenho que ministrar no seu coração. Às vezes é você mesmo que está irritando ela. Você tem que cuidar, você marido está irritando ela. Então, irmão, você tem que cuidar da vida emocional da tua esposa. Eu mesmo, eu trabalho, eu tenho um problema lá no serviço. O meu problema, quando eu passo o meu cartão na máquina de ponto e vou embora, meus problemas ficam ali no serviço. Em casa ninguém sabe. Às vezes ela pergunta, como foi? Não foi muito bem, mas tá bom, já tô aqui fora mesmo. A esposa não é assim. Você tem que saber como que aconteceu, como que foi a vida dela lá fora. Você tem que perguntar como que foi o serviço. Você tá bem? As crianças estão te dando trabalho? É sua função fazer isso. É sua função saber como que ela tá. Porque às vezes ela tá muito bem por fora, né? E já tem coisa incomodando. E uma hora ela vai explodir. Uma hora ela não vai aguentar mais, uma hora ela vai ficar daquele jeito que nem você suporta. Às vezes nem ela se suporta, mas é você que tem que contornar essa situação. Então, marido, cuide da vida emocional da sua esposa. Por último, e aqui eu vou encerrando, cuide da vida física da sua esposa também. Assim como Cristo nos alimenta, você deve alimentar a sua esposa. Assim como Cristo nos alimenta, você tem que alimentar a sua esposa. Não é? Você tem que saber, você tem que não só tem que saber como que ela vai. Você tem que forçar às vezes. Mulher não precisa forçar muito, mas você tem que incentivar ela a ir no médico, não é? Antigamente era mais fácil mulher ir no médico. Mas por exemplo, hoje a minha esposa Carol entra 9 horas e sai às 18. Eu tenho que pegar no pé dela. Eu já falei para ela algumas semanas já e vem falando, você precisa ir no médico, você precisa passar no médico. Mas não tenho tempo. Não, acha um tempo. Acha um tempo. Vai só trabalhar? Você precisa disso. Você precisa se alimentar bem. A gente precisa se alimentar bem. Apesar que a alimentação ela é bem melhor do que eu. Que não é? Mas eu pego no pé dela. Academia. Eu sou a favor dela fazer academia. E sou a favor mesmo. Porque assim, tem marido que fala, não, é bom fazer, mas tem que gastar, então não quero. Não é verdade? Não, é bom fazer. Faz academia em casa mesmo. Agora tem tudo pelo YouTube. Não, deixa ela se cuidar. Você tem que se preocupar da vida física da sua esposa. Certo, irmãos? Eu vou encerrando aqui, mas eu quero encerrar com essa frase que eu falei e quero repetir aqui. Que, na verdade, eu vou falar 2 frases. Que a primeira é que a mulher, você mulher, se entregue ao seu marido. Você é dele. E você, marido, se entregue por ela. O dever da esposa é respeitar o marido. Grave isso. O dever da esposa, o seu dever, esposa, é cuidar e respeitar do marido. E o dever do marido é merecer o respeito dela. Você vai merecer o respeito da sua esposa amando ela. Amando ela. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe.